primeiramente com vocês, o Leandro. Leandro não. Leandro Souza. Eu tô meio nervoso aqui, cara. É muita coisa ao mesmo tempo. Opa, foi. Pronto. Eu vou apresentar em pé porque não cheguei a sensualizar como Nuno, não cheguei a declamar como... Então, estou nervoso e eu acho que se eu ficar sentado, eu vou ficar mais nervoso ainda. Então, vamos extravasar aqui um pouco. Em primeiro lugar, eu nunca me apresentei assim para uma plateia como vocês. Então, eu agradeço a oportunidade. Tenham paciência também com o meu nervosismo. Eu vou falar sobre uma experiência que eu tive em Salvador, que é de onde eu sou, vim de lá. Sou estudante de produção cultural na Universidade Federal da Bahia. E lá, quando eu entrei em 2010, eu percebi que, na verdade, eu não tinha nenhuma relação com a academia, porque eu morava na periferia, então a relação da universidade é muito voltada ao centro. Como acho que em todas as maiores cidades do Brasil, acho que a relação é muito dessa. A periferia, às vezes, ela fica afastada dessa relação de produção de conhecimento, entre aspas, porque em todo lugar se produz conhecimento. Então, eu vou falar da experiência que eu tive na Agência Experimental em Comunicação e Cultura, que é uma instância, na verdade, um grupo de estudantes vinculado à Universidade Federal, à Faculdade de Comunicação. Eu dividi essa apresentação em 3 etapas para tentar esboçar da melhor forma possível para vocês essa experiência que eu tive lá. Dividir da seguinte forma. Pode ir. A cobaia, que sou eu, nesse processo. O laboratório, que é a Faculdade de Comunicação da UFBA, que eu entrei em 2010. E, na sequência, a experiência, que é o próprio projeto, a Agência Experimental. Vamos lá. Sobre a cobaia, sou Leandro Souza, 22 anos, nascido e criado em Piripiri, que é um bairro do subúrbio ferroviário de Salvador. O bairro de lá, na verdade, os maiores bairros da suburbana, eles têm um aspecto interiorano. Tem aquele do mercadinho, que é o maior de todos e que todo mundo vai fazer compras lá. Tem a igreja que fica no centro da praça. Então, tem muito dessa relação que é até comentado em Jorge Amado, Os Velhos Marinheiros, porque Jorge Amado foi um dos moradores de Piripiri. Boa parte não, a maior parte ele passou no Rio Vermelho, mas lá na Bahia, lá em Salvador, ele morou uma parte, junto com a Zélia, em Piripiri, e ele relatou essa experiência nesse livro, Os Velhos Marinheiros. A minha educação religiosa, eu costumo dizer que é sincrética, por a relação baiana mesmo. Lá, a relação do catolicismo, do candomblé, às vezes estão muito misturados, e a gente não consegue muito bem delimitar. Claro que as pessoas em si se assumem, sou candomblecista, sou católico e tal, mas eu já frequentei de tudo um pouco pela minha família. Minha família é grande, minha avó teve 12 filhos, então tem evangélicos, tem católicos, eu acabei me envolvendo com tudo. E nessa relação, quando você entra para um nicho, que é a faculdade, você começa a interagir com todas as experiências e algumas estão bem demarcadas. E você acaba meio que se assustando com a forma de você expressar sua opinião e tal, com essa relação de compatibilidade, digamos assim. Minha formação foi em escola particular, meu pai é motorista de ônibus, minha mãe doméstica, mas meu pai ele sempre insistiu, e tanto eu quanto meu irmão, estudar em escola particular pelas deficiências que temos no ensino público básico aqui no Brasil. Então, eu reconheço muito esse esforço que ele teve, agradeço muito também a ele. E, nesse processo, a escola que eu estudava era também na periferia, e, nessa relação, eu era muito fechado àquele universo. Contanto que, quando eu passei na UFBA, eu nem sabia onde ficava a UFBA. Eu tinha que pegar referências e tal, me perdi. Cheguei bem no limite do horário, porque eu saí de casa, peguei engarrafamento. Da minha casa para a faculdade são 2 horas, então foi meio que um transtorno que eu fui me acostumando. E nesse universo todo ainda tem a criminalidade urbana, em que no meu bairro não tinha muito contato com isso em si, porque apesar de ficar na periferia, também tem essa relação da violência que é muito forte, mas onde eu morava era mais tranquilo. Vou mostrar para vocês algumas imagens. A imagem de cima é exatamente, eu peguei lá no Google, a rua de minha avó, que foi a maior parte do tempo que eu fui criado na infância. Brinquei de bola, dominó, tudo aí. Ali fica a Praça da Revolução, que é a praça maior de lá de Piripiri.
Essa imagem aqui na ponta sou eu, meio abobalhado, fazendo chifre em mim mesmo. Mas essa relação da minha infância. A minha infância foi muita da pureza, assim, da tranquilidade, não sabia muito do que é o transtorno cotidiano, do urbano mesmo, assim, com essa força. Então, quando eu fui para essa universidade, quando eu fui para o centro da cidade, minha vida começou a entrar numa outra rotina, que é o laboratório, que eu vou falar. Essa é a distância de Piripiri, que fica lá em cima, Ondina, onde fica a universidade aqui embaixo. São mais ou menos 2 horas a distância. As aulas começavam às 7, tinha que acordar às 4, 4h30, pegar um ônibus e me virar. Vamos lá. Agora o laboratório. A Faculdade de Comunicação ela tem os 2 cursos, jornalismo e produção cultural. Você ingressa em um dos 2 e, na grade curricular, tem matérias que juntam as turmas. Jornalismo e produção estão na mesma sala, tendo a mesma aula, e tem disciplinas específicas que separam. A política de cotas na UFBA ela começou a partir de 2004, em que 45% das vagas eram destinadas a estudantes de escolas públicas, e dentro dessa cota que tinha separado para negros, brancos e índios. Então, quando eu entrei em 2010, eu não entrei pelas cotas, por ter estudado em escola particular. O que, para mim, de certa forma, não chegou a fazer tanta diferença, porque o mesmo tratamento que os cotistas chegam a ter nesses espaços, eu também senti por ser da periferia. Então, também, nesse processo, como surgiu em 2004, a política de cotas, existe um multicoloramento da academia em si. Eu costumava ver pessoas da minha cor, digamos assim, circulando na faculdade tranquilamente, o que, quando eu vim para cá, para a UF, que eu vim através de mobilidade acadêmica, que é um processo que você cursa um período da sua formação em outra faculdade, eu percebi que na UF é um pouco diferente. Eu vejo mais brancos e tal, o que para mim também não chegou a ser problema, que eu fui tratado tranquilamente. Acho que estamos mudando ainda esse processo de discriminação. Claro que o preconceito ainda existe, mas vamos lá na resistência, ainda ocupando esses espaços. A aceitação de professores nesse processo chegou a ser um problema, porque o professor universitário, peço perdão aos professores daqui, mas eu acredito que uma minoria assim está fazendo muito essa revolução, mas tem uma parte dos professores que ainda se sentem encastelados. Eles se sentem os donos da verdade, os detentores do conhecimento, e isso chega a prejudicar quem está chegando, como eu, saindo de um universo migrando para outro. Nessa relação, tinha professor que a ementa da disciplina era todos os livros dele, os livros que ele publicou, e a gente tinha que fazer seminários desses livros, tinha que desconstruir os livros para ele, e quando ele encerrava a fala dele, o que ele fazia é alguma pergunta inteligente a ser feita sobre o assunto. Então, isso gelava a espinha de qualquer um. E isso a gente foi passando. Não foram 1, foram 2, foram vários nesse processo. Eu entrei em 2010.1 e na agência experimental, que é essa experiência que eu tive, foi em 2010.2, no segundo período. No primeiro eu entrei tateando tudo, eu não conhecia, eu chegava assim de mansinho e tal. Tinha uma disciplina que eu peguei logo no primeiro período, que é a oficina de comunicação escrita, em que, para minha lerdeza, desculpa, eu fui fazer uma investigação, entre aspas, ambiciosa na faculdade, para descobrir, porque tinha saído uma nota de que o curso de produção cultural da UFBA era o melhor do Brasil. Só que a maioria dos estudantes criticavam o curso. Aí eu fui até a direção para saber o que é que eles achavam, através dos estudantes, e eu percebi essa resistência de se falar da faculdade de uma outra forma que não a mais bonita possível. Não, aqui os professores têm os melhores, os mais qualificados e tal. E aí eu contestava, porque na aula o professor faltava, o professor era ultra conceituado, mas não dava valor direito, o conhecimento dele não chegava, e isso eu fui barrado de uma forma que aí eu fui processando. E nesse processando, entrei na agência experimental, que era o grupo de pessoas em que eu me enxergava, pelo fato de trabalhar com periferia, principalmente por isso. Sendo que a maioria nem morava na periferia, morava no centro, mas tinha um certo interesse e ia lá participar. A agência experimental ela não era muito conhecida em 2010, era um grupo de umas 5 pessoas, mais ou menos, de pessoas muito interessadas, diga-se de passagem, por favor, que levantaram um projeto, só que dentro da faculdade ele não tinha expressão. O que ele tinha era atuação fora. Vou apresentar agora a agência experimental. Aí tem a foto dos estudantes, esse aí são quando eu entrei lá. Aí tem algumas fotos que eu estou, tem outras que não. Pode passar. Essa a relação que eu falei é de jornalismo, produção cultural.
E aqui embaixo tem algumas instâncias. Tem o PETCOM, que é o Programa de Educação Tutorial, que tem algumas faculdades também, fora a UFBA. Tem a Produtora Júnior, tem o CA da faculdade, tem a rádio e tem a agência experimental. Eu trouxe essa listagem porque aqui ficou novidade para mim, que tanto na UFRJ quanto na UF não tem grupos de estudantes articulados dessa forma. Eu achava que era tão natural que eu vim aqui, nossa, não sei o quê. Na UF não tem. Curso de produção cultural deles tem uma empresa júnior que está voltando agora, mas não é muito comum os estudantes se unirem para fazer um projeto. Tipo, fora da proposta da academia em si, de trabalho, nem nada. Trabalho voluntário, na verdade, que acontece. Por favor. A agência experimental, ela tem essa articulação entre academia e comunidade. Foi através da agência que eu conheci as quebradas também, vale ressaltar. Aí a gente pesquisou e o meu interesse era só bater na porta de vocês e perguntar, tudo bem, posso conhecer? Até que eu soube que tinha inscrições abertas, aí eu me joguei de corpo e alma e estou aqui, agora apresentando a agência, que doideira. Mas, então, nos outros grupos existe uma política de seleção. Para você entrar, você tem que mostrar que é capaz para entrar nesses grupos. Para você ver que, às vezes, a própria imposição dos professores passam pelos alunos e isso me chocava. E nós não, da agência experimental, o processo é de acolhimento. Você quer fazer parte? Chega junto. Vem aqui, a gente vai te apresentar o que é que a gente faz. Se você tiver interesse, entra. Se não tiver, só acompanha de fora, assim, tal, dá uns palpites. É super tranquilo. Aí o que acontece? Quando eu entrei com um grupo que entrou comigo na faculdade, em 2010 também, e a gente começou a perceber a potência do projeto, só que era fechado. Tipo, a faculdade não sabia o que era agência experimental. Eu não sabia o que era agência experimental quando eu entrei no primeiro semestre. Só vim saber no segundo por um acaso, porque eu tentei entrar no PET, não passei, aí eu fiquei meio que vagando. O que é que eu vou fazer aqui agora? Aí, tem uma agência experimental que trabalha lá em Piripiri. Eu falei, sério? Então tá, bora conhecer. E aí eu comecei a entrar no projeto, comecei a me envolver demais com o projeto. Aí começamos a aumentar a visibilidade interna também, apresentando os projetos para a própria faculdade, mostrando para a própria academia o que é que a gente faz. As atuações em campo eram muito fortes e o diálogo com a minha realidade, que para mim foi o ponto fundamental. Ali sim eu pude perceber como eu, como me formando em produção cultural, posso sim alterar a minha realidade. Posso tentar ajudar um artista da minha rua, um artista do meu bairro, que produz poesia, que produz música, como eu posso potencializar, junto com ele, essa arte em si. Aí é o grupo, os meus queridos de lá da agência experimental. Esse da ponta aqui foi um mapeamento que a gente fez. Tem o José Eduardo, que se tornou um amigo pessoal, por conhecer o projeto dele. Ele tem um acervo na laje da casa dele. Ele compra e recebe também doações de obras de artistas da periferia. O subúrbio ele tem uns 20 bairros, mais ou menos, e tem vários artistas. Alguns são até moradores de rua que produzem mesmo artesanato. E esses entregam para José Eduardo, e na laje da casa dele, a Rô está aqui, Rô foi lá conhecer até. É um projeto incrível em que ele não tem um incentivo do Estado, nada. É tudo dele. Doações e compra mesmo do bolso que ele vai. Ele também faz parte do PAC, que é um programa também que tem um certo vínculo com a UFRJ. Pode passar. Temos aqui, rapidamente, uma linha do tempo. A agência experimental ela surge em 2007, que foi um projeto aprovado no MEC. Tinha um grupo de 3 estudantes que faziam parte do CA da faculdade, e o CA começa muito essa articulação entre os estudantes, politizada, digamos assim, existe essa relação política dentro dos CAs ideais de todo o Brasil. Eles se interessaram muito por esse projeto social, de trabalhar mesmo com a relação social, conseguiram a aprovação do MEC e desenvolveram um projeto através dessa aprovação, que foi o diagnóstico e capacitação de radiodifusores comunitários, e a assessoria ao MSTB e a Rádio Comunitária do Calabar. Aí começaram essa atuação com rádios comunitárias, com o Movimento Sem Terra da Bahia. Vai passar. Em 2009, teve o curso de extensão Comunicação Comunitária e Popular, curso básico de formação e assessoria a espaços culturais, todos eles situados na periferia. Pode passar. Em 2010, teve a produção do documentário Frequência Comunitária, e eu vou parar aqui rapidamente, porque até aqui ninguém sabia, dentro da faculdade, o que esse grupo estava fazendo. Até 2010.1, que foi a produção do documentário. Então, tipo, era uma gama de projetos que estavam sendo geridos por um grupo de 5 a 6 pessoas nesse período, foi criado por 3, depois chegou uns que ficaram interessados,
E a própria faculdade ficava sem saber se os estudantes, os professores, ninguém. Perguntava o que era agência experimental, passava. Aí entrou um grupo junto comigo em que a gente tentou trabalhar mais essa relação de visibilidade interna e apostamos no projeto chamado Agenciação, que coincidiu com a Semana da Consciência Negra, em que levamos 3 grupos, na verdade, de artistas da periferia para a faculdade. A gente vai dizer, peraí, a gente vai apresentar o que a gente faz, mas da melhor forma possível, mostrando. E a gente levou um grupo de rap para a faculdade, um grupo que se intitula, produz muqueca musical, que eles tocam atabaques, faz tudo, mistura tudo, rock, faz um sambinha e tal, e eles dizem que é uma muqueca musical. Muqueca é um prato baiano, tipo, eu acho que também tem outras cidades, mas eles gostam muito dessa relação da cultura negra também. E o projeto ele teve uma visibilidade bacana, teve interferência, claro, de alguns professores que foram lá e reclamaram do som, não gostaram, não era um espaço. Um deles até chegou a dizer que faculdade não é espaço para isso, faculdade é para produção de conhecimento. E o que acontece? Teve alguns alunos que apoiaram, teve alunos que não gostaram. E, na sequência, fizemos um outro projeto ainda nessa relação de trazer a periferia para a comunidade, que foi o Projetos Culturais Comunitários, Políticas, Ferramentas e Gestão. Foram 2 semanas em que fomos fazer, na verdade, divulgação nas periferias, que teríamos oficinas de elaboração de projetos na faculdade e tal. Teve inscrição média de 20 pessoas das periferias que foram para lá só para pegar essas oficinas de edição de vídeo, de discussão sobre rádios comunitárias, foi bem bacana, teve uma repercussão legal. E esse projeto ele era aberto tanto para pessoal da academia como da periferia também. Então, alunos eram inscritos e estavam no mesmo lugar. Tipo, alunos e pessoal da periferia junto, discutindo, foi uma interação bacana. Teve o JAE, o Jornal da Agência Experimental, que foi um jornal produzido também junto com a Agenciação. Esse JAE, como eu falei antes, a faculdade ela era dividida em produção cultural e jornalismo. Então, tentamos desenvolver projetos que abarcassem os 2 cursos. E o JAE foi muito nessa linha. Quem fazia jornalismo tinha interesse em pautar coisas que aconteciam nas comunidades que a gente ia visitar e apresentar o que eles também querem dizer em si. Então, a gente tinha entrevistas no JAE. No pós-aula, eu posso até mandar o link, porque temos essas versões também online. Teve a Agenciação Junino, que era a 2ª edição, com bandas que tocam forró e tal, que a gente levou para lá. E o maior projeto da gente foi o Observatório Universitário da Cultura Popular. O pessoal que criou a Agência Experimental, desde o início, eles ficaram inquietados com essa relação de produção nas comunidades, que a gente não conhecia e tal, e eles também desenvolveram observatórios, só que a aprovação do observatório foi muito lenta, a gente conseguiu a aprovação pelo MEC também, só que essa relação de recursos, porque era um projeto que demandava custos, foi atrasada e tal, e ele foi aprovado em 2010, só que o dinheiro só foi sair em 2011. E isso no 2º semestre de 2011. Então, a galera que criou o projeto não estava mais na agência, porque a agência é passagem também, porque o pessoal se forma, o pessoal sai, é natural que isso aconteça. E o grupo que eu entrei, a gente recebeu o projeto na mão, só que como a gente não tinha criado, tinha muita relação que mudou. Por exemplo, orçamento mesmo, o pessoal calculou preços que já eram outros, eram mais caros e tal, e a gente teve que se virar com tudo isso. Fica à vontade. Falar mais do Agenciação, que é um evento que a gente intitulou Uma Ocupação Cultural, apresentação de artistas da periferia na universidade. Ok? O JAE, que é essa relação do jornalismo participativo. E uma coisa que eu esqueci de falar do JAE é que tinham matérias que eram das próprias pessoas da periferia que produziam. Eles escreviam e a gente publicava. Tinha também essa relação. Pode? O observatório foi a relação de mapeamento cultural, onde a gente fazia meio que o censo. A gente batia mesmo na porta das pessoas, perguntava se eles conheciam grupos culturais, e a gente fazia um mapeamento desses grupos, que era conhecer mais, e publicava num blog. Na verdade, era para sair um site, só que como a gente teve o atraso do dinheiro, que depois tem até o problema de que o dinheiro foi cortado por atraso, a gente improvisou com um blog que está funcionando ainda. Por favor. E aí temos a Agência Experimental hoje. Como é que ela está agora? Eu não estou mais na Agência Experimental, saí porque eu vim para cá. Então, o projeto continua andando lá de vento em popa, tem a galera nova. Aí você vê que ela cresce também, porque tipo, eram 3, que foi para 5, quando eu cheguei eram uns 8, mais ou menos, e agora está mais de 10, 18 e tal.
e tudo na política do acolhimento. Então, não tem como dizer você não está. Então, a pessoa vai chegando. Pode ir. A agência experimental, no ano de 2012 e 2013, que foi 2012 o ano que eu saí, teve projetos realizados, eles tiveram mais 3 edições. Enquanto eu estava, fizemos 2, que foi da Semana da Consciência Negra e um junino, eles produziram mais 3 edições. Além das 2 edições do Já É do Meu Tempo, eles produziram mais 2 outras edições. E teve um projeto Memória e Audiovisual, em que, além de fazer o mapeamento, eles começaram a documentar essa relação de entrevistas. E foram também para o interior da Bahia, que eram cidades que eram próximas. E a CUP, junto com o professor, esqueci de comentar uma participação importante, que teve um professor de Santa Catarina, que acabou indo para Salvador para ensinar lá, José Roberto Severino, em que ele abraçou o projeto e se tornou o tutor da instância. Antes, o tutor era o diretor da faculdade, que não fazia muita coisa pela gente. E quando o Severino ele começou a abraçar o projeto, a gente começou a andar com outra forma, porque existe um certo apadrinhamento de quem tem uma certa experiência. Então, a gente começou a formatar o projeto de uma forma melhor, e ele que trouxe essa proposta do Memória Audiovisual. Para projetos futuros, tem o Agenciação nos Bairros e Semana Fórum Cultural. Esses 2 são projetos antigos que a agência realizava dentro da faculdade, que agora a galera pensou em inverter a lógica, de apresentar, a gente produzir um evento na própria periferia, com artistas da periferia, e apresentar oficinas e seminários também na própria periferia, em espaços culturais de lá. Essa foi a experiência que eu passei. Parabéns. Conseguiu bater o recorde de menor tempo até agora. Muito boa a política de acolhimento. Ficou marcado aqui para a gente. As perguntas, por gentileza. É rápido, Leandro. Eu só quero saber, você se formou e você veio para o Rio por causa das quebradas, da Universidade das Quebradas? Então, não cheguei a me formar ainda, fiz mobilidade acadêmica, como eu falei, essa relação de período. Tá. Lá em Salvador, eu estou no 6º período, falta apenas o TCC, que abarca o 7º e o 8º. E quando eu vim para cá, na verdade, foi essa relação de escolha. No 6º período, apesar de ter cursado tudo e entrar nesse dilema, já me formar, e o que é que eu sei de produção cultural de fato em si, sabendo que um dos cursos mais antigos que tem é de Salvador e o da UF, que fica em Niterói. Eles foram criados em 95. Então, eu tive essa experiência. Tinha uma bolsa também para vir pelo Santander, e eu fiquei nessa dúvida. Eu me formo agora ou eu estendo essa experiência? Quando eu vim para cá, o interesse era só conhecer as quebradas, de passar mesmo. Aí eu soube que as inscrições estavam abertas e eu vou prolongar meu período aqui no Rio de Janeiro pelas quebradas. Meu vínculo com a UF termina em janeiro, eu fico aqui até junho para sair como mestre quebradeiro. Você falou sobre essa relação dos espaços, né? Sobre essa relação da periferia, né? Sobre a relação de transição desses espaços. Eu acho importante a gente trazer à tona essa reflexão no momento que a gente vive, que todos os espaços faz parte, a gente pode fazer parte, independente se é zona norte, se é zona sul, independente das determinações de regiões do nosso país. A gente não pode ver essas relações como um processo de distanciamento, mas que nós possamos também ser os agentes transformadores desses espaços, seja na academia, seja em qualquer instância, seja no teatro, né, que as pessoas se sintam parte desses espaços. Eu acho que essas abordagens e essas discussões, ainda mais um espaço que a gente está aqui agora, é para refletir mesmo, é para a gente pensar qual é a nossa condição social em que a gente se encontra, né? E isso é um momento que a gente está vivendo assim, muito conflituoso na nossa sociedade, né? Com essas expulsões sociais, onde determinados lugares pertencem a um padrão social, né? O que chamam de reestruturação urbana, né? E a gente tem que pensar isso a cada instante, não só dentro da universidade, da academia, mas também fora, né? E essa discussão possa transitar por todos os espaços, que eu acho que é extremamente importante, assim. Eu tiro por mim, assim, porque eu venho de Teresina, né, que é uma cidade planejada, que tem todo um processo, uma dinâmica diferenciada de vivência, não só da academia, mas e fora dela.
E a gente tem que ver como é que a gente constrói essas relações, né? Porque não é o Edmar, que é de Teresina, nem você, que é da Bahia. Nós somos um povo, né? Um povo que faz parte dos espaços e faz parte de um país chamado Brasil, né? Que tem várias demandas sociais e econômicas a serem pensadas. Opa. É exatamente, Edmar. Eu penso da mesma forma que você, em si. Como aqui temos a Zona Norte e a Zona Sul, lá em Salvador temos a questão da cidade alta e cidade baixa. A cidade é dividida dessa forma. E, ao meu ver, eu trouxe até essa relação de periferia e centro, logo no título da minha apresentação, que é um conceito que eu acredito que seja ideológico em si. Claro que existem essas demarcações, as pessoas iam muito ideológica nesse sentido, porque, por exemplo, a relação da suburbana, antigamente em Salvador, ainda mais no período que Jorge Amado morou lá, eram casas de veraneio, porque lá a parte do subúrbio ela ainda ocupa a Baía de Todos os Santos, ainda ela é banhada pela Baía de Todos os Santos, então as pessoas iam para lá para passear, antes de se tornar uma periferia como a gente conhece hoje em si, de ser demarcado hoje. Então essa relação de estar afastado do centro, o termo periferia ele se tornou muito marginalizado nesse sentido, por isso que eu digo que é ideológico. Porque centro e periferia é tudo cidade, pô. Tudo ainda é ocupado por pessoas e essa demarcação entre centro e periferia é só para apontar quem é rico e quem é pobre em si. Entendeu? E a produção do conhecimento se dá em todo lugar, concordo plenamente contigo. E a gente realmente tem que ocupar mais espaços ainda, não somente o centro, mas expandir muito mais, muito mais. Meu querido, qual é, objetivamente, o seu plano depois de formado, na faculdade, formado, mestre de quebradaria? O que você quer fazer? Então, eis a questão. Eu sou muito difícil trabalhar com planos, porque às vezes eu crio expectativas, eu me frustro muito e tal, mas a longo prazo mesmo, eu preciso dar uma resposta para a minha realidade, eu preciso dar uma resposta para a periferia de onde eu fui criado, de onde eu nasci. Como eu falei logo na apresentação, tinha a relação da pureza, que eu acredito que ainda existe. Então, as crianças de lá, elas vivem a mesma coisa que eu vivia anos atrás, entendeu? Elas não conhecem o centro, elas não conhecem essa relação de afastamento. Então, o que eu quero levar para a periferia em si, essa relação de apoiar projetos culturais que são desenvolvidos lá e muitos de vocês ainda não conhecem, que eu vou mandar no pós-aula o link para vocês verem os grupos mapeados, tem projetos incríveis. Tem uma mulher que ela era professora de matemática, e eu não sei se aqui vocês usam o termo banca, mas é reforço escolar, eu não sei. Lá a gente chama de banca. Ela estava inquietada por não conseguir segurar os meninos para dar aula de matemática no reforço escolar, e ela começou a criar grupos de teatro para ensinar matemática. Lembrei até da Luciana quando eu ia comentar isso, esqueci de falar na apresentação. E isso, os meninos começaram a ir para o reforço pelas aulas de teatro que ela também dava. E ela falou, eu não sou formada em teatro, eu tentei desenvolver isso que surgiu na minha cabeça. Eu falei, minha senhora, a senhora não é canonizada por quê, pelo amor de Deus? Porque é um projeto incrível, gente. E os meninos aprendiam matemática, tinham relação com teatro ao mesmo tempo e transformou a realidade daqueles meninos. Isso são projetos que eu cheguei a conhecer. Desses tem mais 100 que a gente nem faz ideia. E isso não é só em Salvador, não. Tem no Rio, tem tudo que é lugar, gente. Falta a gente explorar mais as periferias. Isso, acho que essa que é a verdade. Muito bem. Não é para fazer confusão, não, mas todos já assinaram, os quebradeiros já assinaram a lista de presença? Ninguém assinou? Então, não, é apenas uma pergunta para tentar fazer uma bagunça, mas não vai adiantar. Vou pensar de outra forma. A gente vai pensar numa outra coisa aqui. É que a gente quer fazer o sorteio, não tínhamos a produção, não pensou na estrutura para fazer o sorteio. Bom, é o seguinte, no final da fala do Guilherme, o Guilherme vai fazer uma exposição agora, então a gente não pode quebrar o ritmo, né? Tem o Guilherme para fazer o seu painel. No final, é importante lembrar que o diretor do Museu de Arte do Rio, o senhor Paulo, não ousarei falar, fala você. Rock and roll. Rock and roll, é isso. Ele vai falar vai nos brindar algumas palavras, e aí, então, ele vai anunciar o número, ele vai nos dizer o número, aí esse número vai ser de quem está na lista de chamada, independente de ter sido assinado ou não.
Muito bem. Distante mais de 40 quilômetros da região central da cidade, nas margens da Avenida Brasil, a Vila Kennedy costuma ser lembrada como uma área conflagrada na qual truculentas operações policiais convivem com embates entre criminosos. Há pouco mais de um ano, aliás, mais precisamente 2012, 2013, é lançado o Festival de Cinema Curta VK, isso, de Vila Kennedy. Sensacional. Obrigado. Eu tenho a cola aqui, mas eu não gosto de cola. Com vocês aqui, o criador desse curta o quê? Vila Kennedy. Manda ver, garotão. Parabéns. Boa tarde, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Compartilhando um pouco das minhas experiências e ouvindo outras também bem interessantes. Eu sou arte educador e vou falar um pouquinho dessas experiências e falar um pouco também do festival do Curta Vila Kennedy. Foi uma criação minha e que, graças a Deus, rendeu frutos e até hoje a gente tem algumas intervenções a partir desse festival. O nome da minha apresentação, o nome da minha... Posso? Então, o nome do meu território, Poética da Imagem, a fabulosa narrativa de um arte educador no mundo das artes visuais. Desde criança eu gosto muito de desenhar, pintar, essas coisas todas. Então, eu vou falar um pouquinho dessa minha trajetória. E, como Nuno, eu também sou um grande sonhador. Então, eu trouxe um versinho assim, do Paulo Leminski, que eu me identifico muito. Ele diz que: ai daqueles que não morderam o sonho e de cuja loucura nem mesmo a morte os redimirá. Então, é uma regra, assim, não somente para mim, eu acho que também para vocês, da gente morder os nossos sonhos e a gente sempre buscar eles. Então, essa daqui é a Vila Kennedy. A Vila Kennedy ela foi um dos primeiros bairros projetados para receber famílias de desocupações aqui do Rio de Janeiro, na década de 60. Ela foi inaugurada em 64. As favelas que foram desocupadas foi uma favela aqui no Maracanã, chamada Morro do Esqueleto. Aliás, favela do... exatamente. Esqueleto e o Morro do Pinto, em Botafogo, né? Essa foto aqui, 2013, fui eu que tirei, né? Fui lá procurar. Eu já tinha em arquivo aquela outra foto lá e eu fui procurar onde que ela foi tirada, né? Eu consegui fazer uma montagem para mostrar a diferença dela na década de 60 até 2013. Então, esse foi o Curta Vila Kennedy. Foi um projeto que foi financiado pela Secretaria Estadual de Cultura, através de um edital de microprojetos. Enfim, eu escrevi um festival de cinema, mandei para eles, eles aceitaram, acharam legal, acharam legal o projeto, então eu consegui fazer em 2012 com dinheiro. Agora, em 2013, a gente não conseguiu dinheiro. Então, foi aos trancos e barrancos, mas, graças a Deus, aconteceu, né? O propósito também do Curta Vila Kennedy é curtir mesmo a Vila Kennedy. Vamos mostrar o que há de legal lá, que eu sei que existem muitos valores. Então, eu ia para a rua para fotografar. Todas as fotos são minhas. Ia para fotografar a galera lá, mostrar um pouco do rosto das pessoas que moram lá. As crianças também. Tive que pedir permissão para as famílias e elas super toparam também. E também a gente teve uma ajuda muito grande dos meus amigos também, que eu tenho muitos amigos artistas plásticos, pessoa que trabalha, que poderia ajudar na divulgação, essas coisas todas. Então, a gente conseguiu fazer um evento bem maneiro em 2012 e depois de 2013.
Então, aí eu vou falar como que eu cheguei no Curta Vila Kennedy. Foi um trajeto bem grande, assim, bem extenso para eu conseguir chegar nesse festival, que é o projeto que eu mais me orgulho em ter feito. Não sei se vocês conhecem o Parque Xangai. O Parque Xangai é um parque aqui da Zona Norte, né, que resiste ao tempo. Quando eu tinha meus 12 anos de idade, eu tinha um sonho muito grande de conhecer o Parque Xangai. Mas só que eu sou o terceiro de 4 filhos, né? Minha mãe dona de casa, meu pai motorista também, então a gente não tinha cacife para ficar andando pelo Rio de Janeiro. Então eu resolvi ir sozinho ao Parque Xangai com meus 12 anos de idade para conhecer o parque. Fiquei um dia inteiro lá. Não me perguntem como eu consegui chegar, como eu consegui voltar para casa, mas assim foi um objetivo que eu tracei na minha vida, na minha infância, conhecer o Parque Xangai. E eu consegui chegar lá. E eu fico super orgulhoso de ter conseguido chegar lá com tão pouca idade, porque, a partir daí, eu comecei a traçar outros objetivos e consegui alcançá-los, na maioria. O Parque Xangai ficou lá na infância, né? Depois eu idealizei a UFRJ. Em 2005, eu entrei na faculdade, na Escola de Belas Artes. Foi um dos lugares mais interessantes que eu conheci assim, em toda a minha vida, toda a minha vivência que eu tive lá. Foi muito importante. E eu não entrei na faculdade, apesar de pobre, de lá da Vila Kennedy, ter que passar 2 horas no trânsito para chegar lá na faculdade. Eu não cheguei lá para brincar, não. Eu levei tudo muito a sério, né? Tanto é que eu consegui eu consegui ser bolsista de iniciação artístico-cultural. Fiquei 2 anos trabalhando em pesquisa de carnaval, né? Tem algumas fotos ali que foram tiradas lá no Sambódromo. Também participei da Semana de Ciência e Tecnologia como cenógrafo. Trabalhei também no MAC de Niterói, que também foi uma outra experiência que eu tive com arte contemporânea, que também desenvolveu muito essa minha visão. E participei também da Bienal da EBA em 2009, né? Uma Bienal que acontece somente com os estudantes e os professores da faculdade. Foram momentos muito importantes da minha vida, assim, dessa trajetória artística. E lá na Escola de Belas Artes, eu tive essa possibilidade de aprender novas técnicas, né? Até como estudante de licenciatura, então eu precisava adaptar alguns materiais justamente para levar para as escolas. Então, eu tive a oportunidade de conhecer um mundo de técnicas, né? E até hoje eu as desenvolvo. Geralmente, antes de levar para a escola, eu faço o experimento em casa e depois eu levo. Uma outra paixão que eu descobri nesse período foi justamente a fotografia. Lá eu não cheguei a fazer curso de fotografia, mas eu tive alguns workshops e eu comecei a desenvolver um olhar fotográfico. Então, a partir dali, eu comecei a fazer pesquisas também, a sair pelo Rio de Janeiro, fotografando, essas coisas todas. E, hoje em dia, eu trabalho como fotógrafo também. Algumas dessas fotografias foram tiradas no Teatro Municipal de Niterói. Eu fiquei um tempo lá trabalhando com eles. Outras, no arquivo pessoal também, alguns shows que eu geralmente vou com a câmera para fotografar. E outras fotografias que eu fui tirando em seminários, essas coisas todas. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção numa foto muito bacana, lá do canto esquerdo, aquela foto de uma menina com a mão para o alto ali. Uma flamenguista. Eu sou flamenguista também, gente. O Flamengo também me deu uma oportunidade muito legal, assim, tipo, ser flamenguista, além de ser campeão, né, da Copa do Brasil. Então, outra pesquisa que eu comecei a fazer lá na faculdade foi o audiovisual, né? Na verdade, nas aulas de História da Arte, eu conheci o Andy Warhol, que é aquele rapazinho que está ali do meu lado, meu amigo aqui, ó.
Ele trabalhava muito com videoartes, então eu comecei a partir dele desenvolver também essa área do audiovisual. Além disso, eu também produzi alguns curtas-metragens mais recentes, que são esses do canto, né? Curtindo a Vila Kennedy e Pintando a Vila, que foram projetos que foram desenvolvidos na comunidade, pela comunidade, com alunos de escola e o pessoal que eu encontrava na rua. Essa foto que está aqui no centro foi um prêmio que eu ganhei com aquela videoarte lá em cima, Vamos Fazer um Filme. Foi um concurso cultural aí da Rádio MPB, aí uma colega minha me mandou um e-mail dizendo que estava rolando um concurso, né, e que o Vamos Fazer um Filme se enquadrava. Aí eu falei, tá bom, eu tenho aqui, então vou mandar. E eu fiquei em primeiro lugar, e eu recebi esse prêmio lá no Teatro Rival. Um dos maiores sonhos da minha vida, depois que eu entrei na faculdade e fiquei ouvindo lá os professores falando daqueles movimentos artísticos todos, era estudar na Europa. Mas eu, neguinho da VK, impossível, né? Fiquei pensando assim, cara, impossível eu estudar na Europa. Mas depois eu pensei bem assim, falei, cara, dá sim. Só pensar no Parque Xangai. Cheguei no Parque Xangai, então a Europa vai ficar bem ali. Gente, eu consegui chegar na Europa. Estudei na Universidade do Porto também. Quem puder um dia estudar na Universidade do Porto, eu aconselho muito. Eu morei 1 ano no Porto, em Portugal, exatamente, em 2010 e 2011. E também foi outro lugar muito importante para mim, assim, que foi lá que eu desenvolvi mais a linguagem do audiovisual. Eu só fui para lá para estudar audiovisual. E, além disso, fui andando pelos lugares que eu ficava ouvindo os professores falando na história da arte. Então, eu fui no Museu do Louvre, lá no Coliseu, em Roma, também fui no Vaticano, passei encontrei o Andy Warhol, que foi essa foto daqui, ó. Lá na Tate Gallery, em Londres, encontrei o Andy Warhol, fiquei super feliz de encontrar com ele lá, assim, tipo, as obras dele. E eu pude conhecer um pouco também disso que a gente sempre ouve falar na TV, a gente vê, assim, essa parte mais cultural da Europa foi muito importante para mim também. Um outro feito, gente, que até hoje, eu não acredito que aconteceu comigo. Lembra da foto que eu falei? Essa foto aqui, ó. Então, uma outra pessoa me mandou um e-mail dizendo que estava acontecendo um festival de fotografias internacional, que era para eu enviar algumas fotos, porque eu me enquadrava lá no lance lá. Eu pensei assim, cara, impossível, né? Tipo, eu, neguinho da Vila Kennedy, ganhando um prêmio internacional de fotografia. Mas aí eu falei, eu tenho aqui algumas fotos, então vou mandar. Eu ganhei um prêmio de fotografia. Em 2010, eu estive em Cannes, cara, ganhando um prêmio de fotografia. E o pior de tudo, eu não tinha autorização da menina da fotografia. Tipo, eu estava fotografando, assim, vou fotografar, e tipo, fui e mandei, porque eu achava que era uma foto interessante, assim. E em 2010 eu estive lá em Cannes recebendo esse prêmio, né? Foi algo muito interessante, assim, para mim, entendeu? E depois eu conheci essa menina, a Paloma, flamenguista também, dava para perceber. Através da mídia mesmo, a gente conseguiu entrar em contato. Um dos prêmios que eu ganhei foi uma nova câmera fotográfica, que eu ando para cima e para baixo também, que eu faço os meus novos trabalhos de fotografia, e uma viagem para África do Sul. Não tinha uma outra pessoa para eu levar, a não ser a Paloma, e eu fui com ela. Fomos até a África do Sul na Copa do Mundo de 2010, recebemos
A entrada, né, 2 flamenguistas malucos lá no meio da África do Sul, fico imaginando as bobeiras que a gente passava e a gente fazia lá, cara. Foi também um momento muito importante, porque eu finalmente consegui botar meus pés na África, que era algo que eu já idealizava também na época que eu fazia faculdade. Quando eu cheguei na Universidade do Porto, eu também não fui lá para brincar, não. Eu fui lá para participar também, viver tudo que eu podia viver a partir dos meus conhecimentos. Então, eu sou rodado. Rodei bastante por lá também. Eu fui para a Espanha com uma exposição chamada Reciclar com Arte. Foi um projeto cenográfico que foi selecionado. Esse projeto cenográfico, na verdade, foi um curta-metragem que eu fiz com materiais recicláveis, e eu fui lá para Granada, no sul da Espanha. Depois resolvi ir para Lisboa. Tinha monitoria lá, a Bienal estava acontecendo, a Bienal de Portugal estava acontecendo. Aí eu consegui descolar um empreguinho lá de monitor de galeria. Também participava das exposições de lá da faculdade, né, mobilidade no Porto. Também participei de uma exposição com a minha fotografia lá em Cannes. E esse Eu Amo Lixo aqui foi a minha primeira exposição individual que eu produzi, eu fiz lá no Porto também. Na Casa da Horta, reuni todos os trabalhos que eu tinha conseguido fazer lá, inclusive as videoartes, e a gente fez um mês, praticamente, de exposição na faculdade, na cidade do Porto. Quando eu voltei para o Rio, eu me formei e eu continuei produzindo, né? Tipo, não sei se vocês percebem que eu me amarro em ficar produzindo o tempo inteiro. Logo que eu cheguei aqui, estava rolando o concurso do Cal Parede, aí eu mandei o meu projeto, aquele primeiro lá, ele foi selecionado, aí a minha vaquinha ficou lá na frente, lá, tipo, do lugar mais chique de Copacabana, que é o Copacabana Palace. Quem passava por lá via minha vaquinha lá dando pinta. E depois, em 2012, eu participei da Ação Jovem na Arte Carioca, que foi um outro concurso também com coletivos aqui do Rio de Janeiro. O meu coletivo ficou responsável por reformar uma praça de Campo Grande. A gente ficou em segundo lugar no festival, e o prêmio foi uma viagem para Inhotim. Aí esse pessoal todo ali, esse pessoal todo que está ali no meio ali está em Inhotim, né? E foi bem interessante também, que eu tive a oportunidade de conhecer trabalhos de outros coletivos também. Eu gostei bastante. Sim, é a Casa de Aia, desculpas. É a Casa de Aia, na verdade, 2013, que é um coletivo de lá da Vila Kennedy que eu participo. É uma casa que a gente ocupou, e volta e meia a gente faz alguns saraus, alguns eventos também lá. Aí juntei todas essas informações, coloquei no liquidificador, e de repente saiu o Curta Vila Kennedy, que foi um evento também muito legal, né? E assim, as 2 edições tiveram muitas pessoas bacanas, assim, cineastas. Tony Garrido teve lá, o Tony Garrido é da Vila Kennedy também, o André Ramiro também ali, né, o ator, ele também foi lá prestigiar, além do Cavi Borges também, teve lá a Manaíra, teve o Júlio Ludemir também, e foi conforme eu já tinha falado, né, foi um dos momentos mais significantes, assim, dessa minha trajetória. E aí agora eu estou me despedindo, né, através de um verso da Clarice Lispector, de um poema chamado Há Momentos. Pesquisem lá no Google depois. É um poema muito importante para mim, pelo menos, e bem bonito, em que ela diz que a vida não é de se brincar, porque um belo dia se morre. Ou seja, amanhã eu não sei o que vai acontecer de mim. Se eu vim para cá, eu não vim para brincar, eu vim para meter as caras. Muito obrigado. Muito bem. Caramba,
Perguntas? Como sempre, 3 perguntas. Já tem um ali? Sempre que... A gente já sabe quem é você, mas outras pessoas não. Aí você fala o nome, por favor. Parabéns, meu nome é Mauro. Eu queria te perguntar se o teatro lá continua com o nome de Mário Lago, né? Ou se já mudou. Queria te dizer que eu passei um período por lá também, e aquela cidade planejada, como o bairro planejado, né? Tinha previsão para padaria, horta, não é? E a gente descobriu também que rolava uma verba americana, né, que deveria chegar até lá, por algum motivo não chega mais. E recentemente eu li no jornal que tiraram a Estátua da Liberdade para fazer uma reforma, né? Muito legal essa iniciativa. Eu participei lá quando o Miguel Falabella era gestor de teatros, que aí resolveram fazer de lá dar o nome de Mário Lago, né? Fui lá com o Máriozinho Lago, etc. E tinha uma atividade muito constante naquele teatro de lá, né? Gostaria de saber se aquilo lá continua funcionando, se está parado, como é que está a Vila Kennedy. É muito bom você ter falado do Teatro Mário Lago, esqueci de falar. O primeiro festival aconteceu lá, né? Foram 3 dias, bem interessantes também, mas só que o Mário Lago fechou, está fechado, inclusive a gente está lutando para conseguir reabrir. O segundo festival já aconteceu num outro espaço, no centro comunitário, né, que não tinha aquela estrutura do teatro. A gente está correndo atrás, né? Fechou por quê? O Sérgio Cabral resolveu não mais gastar dinheiro com cultura num bairro que é longe, num bairro que não é pacificado, essa história toda, entendeu? Mas a comunidade tá correndo atrás. Espero que no ano que vem o próximo curta, a próxima edição aconteça lá também. Com relação à criação da Vila Kennedy, o nome Vila Kennedy, né? Kennedy veio da família Kennedy, do John Kennedy, na verdade, né? Em 63 ele morreu, então fizeram uma homenagem colocando o nome do bairro de Vila Kennedy, que foi uma aliança entre os 2 governos, o Lacerda e o governo Kennedy nos Estados Unidos, chamado Aliança para o Governo. Aliás, Aliança para o Progresso, né, que originou o bairro da Vila Kennedy e Vila Aliança também, que fica próximo. Sendo que essa verba que deveria chegar lá, chegou, mas em parte, né? Só as casas que foram construídas, mas todo o projeto de padaria, de creche, essas coisas todas se perderam. Muitas pessoas dizem que se perdeu justamente porque foi roubado. Intensa, Monique, né? Deixa eu te perguntar. Primeiro, nossa, você é muito fofo, mas vamos voltar para você. Não, gente, com todo respeito, meu Deus. Mudou. Mudou o foco. Esse povo não tem sensibilidade. Então, você trabalha com crianças, Sim, né? Em sim. 2 escolas. A gente sabe que a sua trajetória, na verdade, creio que a maioria da trajetória de todo mundo aqui, são dentro de um contexto de exceção, né? E aí, na verdade, elas refletem um pouco da política que eu não concordo, que a gente vê ultimamente, que é aquilo assim, é só você querer que você consegue, vai lá. E aí a gente não pode negar que nem todo mundo tenha, mesmo com a força de vontade, com a determinação, as oportunidades elas são escassas. Então, você trabalha numa escola privada, mas assim, eu também estudei em escola particular minha vida inteira, por sorte. E como é que você faz para passar, de repente, você tem a preocupação de passar, quando você passa para as crianças, a questão da arte, do sonho, de uma necessidade do coletivo, de mostrar que não é tão simples, porque a gente sabe que isso gera até trauma às vezes. Da criança, todo mundo fala assim, você pode, você vai lá, você consegue, e nem todo mundo consegue. Então, você trabalha esse pensamento nas crianças, você tenta incutir algum valor mesmo de construção de coletivo, de repente, usar a arte para olhar essa realidade de uma outra forma?
Ah, sempre, né? Eu acho que trabalhar com arte, com imagem, né? As crianças se amarram em imagem, observar, elas são super observadoras. Eu acho super interessante conseguir chegar até elas e falar sobre esses processos que eu tenho passado com essas experiências relacionadas à arte, a elas. E eu falo bastante do que eu vivi, e elas gostam bastante também. Volta e meia, por exemplo, no primeiro curta, o Fábio Júdice, ele teve lá no Teatro Mário Lago. Ele fez uma entrevista comigo, aí pronto, saiu na TV, aí no dia seguinte, eu não cheguei a falar para as crianças, né? Mas no dia seguinte eu fui para a escola e todas as crianças falaram que me viram na televisão, e falam para todo mundo, para os pais, os colegas que viram um professor de arte na TV. Assim, né, eu trabalho lá na Zona Oeste, né, longe de tudo, assim, eles não vêm, é muito difícil eles virem para o centro da cidade para participar de algum evento cultural aqui, mas eu insisto muito, consigo falo um pouco desses eventos, assim, justamente para pelo menos eles terem noção de como é importante, entendeu? Tipo, lá a cultura do funk é muito forte. Eu gosto também muito de funk, mas eu sei que existem outras possibilidades para você se divertir. Então eu mostro muito, tento passar essas experiências que eu tenho vivido aqui no centro, na Zona Sul, e falar um pouco de trabalhar em coletivos também, que eu acho interessante. Enfim, geralmente eu falo com eles sobre essas experiências. Mais uma pergunta? Tá bom? Opa. Alô? Cinquenta e quatro. Resolvido o problema. E saiu juntinho. Alô? Muito bem. Muito bem. As narrativas aqui trocadas a partir do ponto de vista, escuta e leitura de cada narrador, mais que histórias de vida de quem conta sua trama. Vida vivida, cansada, transformada e revigorada no universo das letras e nos territórios das quebradas. Minhas palavras finais, o agradecimento aqui. Cadê a minha cola? A outra. Está aqui. Márcio Rufino, Nuno DV, Leandro Souza e Guilherme Júnior. Parabéns! Uau! Vamos pro lanche!